A paz do Senhor Jesus. Eu recebi agora um vídeo de um amigo que estava dando uma transmissão do jogo de futebol que foi semana passada, Botafogo e Corinthians, e alguém gravou um vídeo sobre as placas de publicidade. E dentre as placas de publicidade, tinha uma placa escrito Fatal Model. E aí a pessoa que gravou o vídeo, explicando o que era Fatal Model. E aí quando você vai lá, entra na internet, no site dessa Fatal Model, é uma agência de prostituição, acompanhante de luxo. E ele estava falando, nossas crianças tá vendo um jogo de futebol é classificação livre. Ou seja, a pornografia, a promiscuidade tá desenfreada no Brasil. A corrupção, a gente sabe disso. Mas, muito mais do que criticar, nós temos que fazer alguma coisa. Eu vejo muitos crentes criticando o governo, criticando a violência, falando sobre a violência. Nós sabemos que está ruim, muitas coisas, muita violência, as coisas não estão bem no nosso país, mas o problema é que a igreja só está falando. A igreja precisa fazer algo. O que está acontecendo nos nossos cultos? Não tem mais oração. Não estou generalizando, mas a grande maioria das igrejas, você vai num culto de domingo, por exemplo, que é intitulado Louvor e Adoração, canta, 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 louva, 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 mas não tem oração de joelho. Há 50 anos atrás, 40, 50 anos atrás, todo culto a igreja orava. 20 minutos de joelho, meia hora de joelho, era assim que se começava os cultos. Vamos orar 30 minutos, todo culto tinha 30 minutos de oração. Aí hoje a igreja não ora, só canta, canta, canta. Muitos, claro que eu não estou generalizando, só quer ouvir palavras para massagear seu ego. Deus vai fazer, Deus vai abrir a porta, Deus vai realizar seus sonhos. Não quer ouvir pregação contra o pecado. E depois fica criticando, indo para as redes sociais, nas conversas. Meu Deus, aonde vai parar esse mundo? A gente está fazendo o quê? A nossa parte. Para que Deus nos chamou? A casa de Deus, ela sempre foi conhecida como a casa de oração, porque esse título pertencia ao templo em Jerusalém. Mas nós acreditamos que todo local que nós nos reunimos e consagramos a Deus, Deus também recebe como um templo físico. Então nós podemos chamar de cada templo de casa de oração. E não tem oração. As almas perecendo. A gente sabe que a ordem é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Aí eu te pergunto, você que está me vendo nesse vídeo, qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você pregou uma palavra para alguém? Então não adianta a gente ficar criticando o governo, não adianta a gente ficar criticando a violência, os hospitais, uma coisa horrível. Se você não tem um bom plano de saúde, você pena nos hospitais públicos. Não adianta só falar, nós temos que agir. E agir como? Orando, agir como? Evangelizando, falando de Deus, falando do amor de Deus. Porque a Bíblia fala sobre os governantes para a gente orar, 1 Timóteo 2. Então não adianta só criticar. Temos que fazer a nossa parte. Eu creio, tenho certeza que Deus está permitindo coisas terríveis no Brasil por causa da posição que a igreja está tomando. Uma posição de letargia, uma posição de omissão. Uma igreja que não está pensando nas almas, mas só no seu próprio benefício. Está difícil a gente cuidar dos irmãos. Está difícil a gente cuidar dos irmãos que congregam conosco. Irmãos com a mesa vazia, dispensa vazia, irmãos com aluguel atrasado, e muitos poderiam ajudar e não ajudam. Irmãos que passam por uma catástrofe, enchente ou alguma coisa, a sua casa pega fogo e está recebendo ajuda de pessoas que não professam a mesma fé. Deveria receber dos cristãos como ele e não está recebendo ajuda de pessoas até de uma outra religião. Então, igreja, está na hora de parar de criticar e falar e passar a agir. Orar, pregar a palavra, se santificar, buscar o reino. É isso que Deus espera de nós. Sempre que Israel se desviava do propósito, Deus permitia que os inimigos oprimissem Israel. Então a igreja brasileira não está agradando ao Senhor. A igreja que eu falo num todo,
tem aqueles remanescentes fiel, como aqueles 7.000 lá do tempo de Elias. Mas, de uma forma geral, Deus não está nada satisfeito com a igreja brasileira. Então, tome posição. Eu glorifico ao Senhor que a salvação é individual. Então, faça a tua parte, fale menos e ore mais, critique menos e ame mais. É isso que Deus espera de nós. Deus te abençoe.